Olá pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje a forma com que eu fiz para instalar o Fedora Server no VirtualBox, para depois a gente poder clonar e utilizar num outro projeto, que é a utilização de dois servidores domain controllers, que a gente está preparando o material para vocês. Tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar uma máquina virtual. Tá? Eu vou chamar ela de Fedora Server e vou selecionar a minha ISO. Se ela não estiver aparecendo aqui, você vem no seu diretório que você baixou a sua ISO e seleciona e manda ver. Primeira coisinha aqui, eu vou pular essa instalação desassistida porque tem alguns quesitos aqui que não são interessantes da gente fazer nesse momento, tá ok? Bom, eu vou colocar uma máquina com 2 GB de memória e duas CPUs. Vou colocar com esse 20 GB, que tá bom. E vou finalizar. Minha máquina virtual criada, eu preciso de alterar aqui, ó, a interface de rede, porque eu não vou usar o NAT. Então a gente vem aqui na rede, coloca bridge. Por que bridge? Porque eu, através da minha rede local, eu conseguirei acessar essas máquinas de forma normal. Não preciso de fazer nenhuma gambiarrinha, tá ok? Vamos lá. Vou pegar a máquina aqui, botar ela para cá, botar ela sempre no topo e vamos na instalação. Quando você vem pela primeira vez, tem essas opções de teste, tal, que nos interessa aqui é a instalação do Fedora. Então vamos lá, na instalação, e ele vai abrir uma telinha de instalação normal, assim como é o Alma Linux, assim como é o Red Hat, ou outra distribuição baseada em RPM, ok? Vamos aguardar aqui um pouquinho e ela já vai iniciar em modo gráfico, que é o interessante aqui, para poder fazer o uso do mouse aqui durante a instalação. Então vamos lá. 1, 2 e vamos. Máquina. Sobe, sobe, subiu. Vamos selecionar o quê? O idioma primeiro, né? O idioma a gente vai colocar ele em português. Depois do idioma a gente vai ter que se ater aqui, ó, principalmente essa configuração da rede do host. Como eu coloquei ela em modo bridge, ela vai ganhar um IP local. Já ganhou. 192.168.15.1, que é o meu roteador, e ela ganhou o IP 112. Só que ela não tem um nome, então ela viria como localhost. Então eu vou chamar ela de Fedora Server e vou aplicar. Então o meu nome do host vai ser Fedora Server. Eu não vou entrar em configuração avançada aqui não, porque para ser um servidor a gente precisa de fixar o IP. A gente vai ver isso como fixa o IP no outro vídeo que eu estou preparando lá sobre o Active Directory rodando com Samba. Bom, vamos criar um usuário local. Esse usuário local, eu aconselho que vocês coloquem um nome que não seja um usuário que um robô possa fazer uso desse nome. Porque normalmente vem assim, né? Quando você tem uma, uma distro instalada, você coloca assim, Ubuntu, nome do servidor, ou Fedora, ou então Debian. Esses nomes são muito utilizados para robozinho, então evitar de colocar esses nomes assim tão fáceis de os robozinhos poderem fazer uso. Tá? Então você aperta aqui, agora a sendo root ela vem desabilitada, eu vou habilitar para esse caso aqui, tá? Normalmente a senha do root ela não precisa de ser habilitada para permitir login por SSH, porque a gente vai acabar utilizando a outra conta que é o usuário normal que a gente criou. Tá? Bom, o destino da instalação seria o quê? O HD. A gente vai colocar esse Fedora instalado numa partição diferenciada, numa partição automática, tá ok? Então vamos lá. A gente não vai usar LVM, porque já é uma máquina virtual, então não faz muito sentido isso, tá? A gente vai criar uma partição aqui, que é a partição do BIOS boot. Normalmente você pode colocar com 1 MB de BIOS boot. Aí vamos adicionar um swap. O swap, normalmente se recomenda colocar o swap com
o dobro da memória. Se ela tem 2, eu poderia colocar 4. Mas como a gente não vai acabar usando swap nenhum, eu vou deixar com 2 GB mesmo, tá? E o final do disco a gente vai fazer o uso dele inteiro. Então a gente vai ter o quê? Uma partição de BIOS para boot, um swap de 2 aqui, que ficou em 1.86 e 18 para o sistema operacional. O sistema operacional vai ser com XFS. Então tá beleza, tá bonitinho. Você aceita as mudanças e vamos instalar. Bom, a instalação ela demora mais ou menos assim uns 5, 6, 7 minutos, dependendo do seu hardware e dependendo da velocidade da internet. Por quê? Porque nessa instalação, utilizando esse Fedora que a gente está fazendo uso dele, vamos abrir aqui, ó, vou mostrar isso aqui para baixo para vocês. Se você vier aqui no Get Fedora, é o site oficial, você tem como baixar a versão daqui ou então escolher uma versão de servidor, tá? A versão de servidor, ela tem toda a documentação aqui, tá? E esses links que eu estou fazendo acesso eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Então, se a gente vier em download, a gente vai ver algumas imagens. Você tem imagem para IBM, para PC 64, para ART 64, para AMD e x86. Então, existem diversas imagens aqui que podem ser utilizadas. No caso, a gente está usando essa, que é o Network Install. Então, é necessário ter acesso à internet durante a instalação. E você baixa. E ele vai abrir aonde você quer baixar. Eu não vou baixar de novo, porque eu já baixei, mas vocês podem baixar aí. E depois de baixar essa ISO, tudo que você está fazendo aqui durante a instalação, ele está baixando tudo na internet. Então é uma imagem pequena, de 600 e poucos mega, né? E esse DVD aqui já é bem grandão, deve dar uns 4 GB e pouco, tá? Então, para não demorar para fazer o download, nem ficar ocupando muito espaço na nossa máquina, você pode fazer a Network Install. Isso funciona para o Alma Linux, para o Fedora, para o Debian, para o Ubuntu. Sempre tem essa versão de instalação via Network. Ok? Bom, para que eu estou fazendo essa instalação desse Fedora? Vou mostrar para vocês aqui. E se vocês gostarem, dá uma curtida aí no canal, né, um videozinho. Cutuca lá o sininho, lá marcando para receber mais vídeos novos quando eu lançar. E se quiser, se inscreva aí no canal, ok? Comenta aí também qualquer coisa que vocês queiram que faça, tá bom? Então vamos lá. Por que eu estou fazendo essa instalação do Fedora? Bom, deixa eu minimizar aqui de novo. Ó, eu estou preparando uma página que vai ser o conteúdo do Active Directory com Samba. Então o que a gente precisa? A gente precisa disso aqui, ó. Vamos entrar nesse desenho. A gente vai precisar de 2 DCs para ser esse controlador de domínio, né? E um file server que vai ser o servidor de arquivos. E esse outro aqui, que é o Windows, a gente vai usar para quê? Para fazer o gerenciamento naquela interface gráfica lá do Windows, né? Do AD, porque não é necessário você ter um Windows Server. Você pode ter um Windows 10, um Windows 11 e instala o pacote nele e faz a gestão do AD por aqui, por esse Windows, tá? A gente está preparando esse materialzinho para vocês aqui. Bom, e por que eu estou fazendo essa instalação do Fedora e não do Debian e Ubuntu? Para fazer uso do Samba 4 vai ser mais fácil, né? A gente instalar a última versão do Samba sem ter que ficar compilando, sem ter que ficar instalando nada diferenciada. E no Fedora 39, a última versão do Samba disponível está lá nele. Então é muito mais fácil você dar um install e pronto, acabou. Ele é rapidão. Aqui, ó, ele já está quase terminando de fazer a instalação. Então a gente está no processo de instalação de um servidor que vai ser utilizado como matriz para esses dois aqui, ó. Opa. E para esses dois aqui, eu vou fazer um clone para cá, e um clone para cá, e um clone para cá.
Então vou ter 3 máquinas com Fedora que são clones dessa que a gente está instalando. Por que isso? Porque não tem que fazer a instalação de novo, né? Você já fez a instalação uma vez, depois que você faz, só clone. Só que tem um detalhezinho aqui que a gente tem que se precaver quando for fazer isso num ambiente mais produtivo, né? O tamanho que a gente reservou aqui, de 20, para esses domain controllers aqui, é suficiente, bacana. Mas para o servidor de arquivo, 20 GB é muito pouco, né? Então, na hora que for fazer a instalação desse cara, eu recomendo que vocês instalem novamente, seguindo esse videozinho que a gente está fazendo aqui, mas coloque um HD um pouco maior, né? Porque 20 GB para compartilhar arquivo é muito pouquinho, né? Hoje os HDs são bem grandes e bem mais baratos do que eram antes, então é mais fácil fazer isso. A outra questão que a gente pode pensar, já preparando a ideia de vocês aí para por que utilizar o Fedora, é porque ele vem com uma série de facilidades que a gente encontra na instalação padrão do Fedora e não encontra na instalação padrão, vamos chamar assim, do Ubuntu, do Debian. Então, é uma distribuição mais voltada para o público empresarial. Tá? Ah, mas o Fedora ele não é uma distribuição LTS. Então, não é. Mas a migração, vamos imaginar que está com a 39 agora. Aí daqui a 6 meses já tem a versão 40. Como é que eu mudo da 39 para 40? Alguns comandinhos ali no terminal você consegue fazer isso sem trauma nenhum. Eu já fiz a instalação do Fedora 35, mudei para o 36, depois para o 37, para o 38, para o 39, sempre mantendo a mesma máquina virtual. E nunca tive problema. Então, assim, não é porque ela não é uma LTS que você vai deixar de fazer o uso dela. Ela funciona muito, muito, muito bem. Tá? E tem os últimos pacotes funcionando bem tranquilinho. Se você quiser fazer uso, vamos imaginar, de um Alma Linux, que é uma distribuição derivada diretamente do Red Hat, você pode instalar também o Samba mais novo, através de algumas informações que a gente vai colocar aqui no vídeo depois, tá? Esse vídeo que eu estou preparando para vocês aqui sobre o Active Directory com Samba, cara, acho que vai ser legal, vai ser útil para muita gente que tem um ambiente empresarial e não quer gastar com a aquisição de licença lá do Active Directory. Beleza? Então vamos lá, vamos ver isso aqui acabando. Ó, já está terminando a instalação. E essa instalação é só isso que a gente fez. A gente não preparou nenhum comandinho adicional. É uma instalação padrão do Fedora, sem nenhum adicional após a instalação. Tá? Bom, acabou de instalar. A gente vai reiniciar e vamos ver ele acionar esse sistema operacional aqui. Vamos tirar isso aqui que não precisa e vamos deixar só essa máquina aqui. Bom, a instalação do Fedora já acabou. A gente vai fazer o acesso à console. E o acesso a essa console, ela pode ser tanto pelo usuário que a gente criou, usuário normal, tipo aquele Fedora que eu coloquei, ou então diretamente pelo root, né? Se a gente acertar, a gente valida ali que está funcionando. E o IP que ele ganhou foi um IP local. Tá vendo aqui, ó? 192.168.15.112. Se eu vier, aqui, vou chegar para cá. Se eu vier num terminalzinho aqui meu, fizeram um ping nesse cara, ó, 192.168, opa, 92, mas tá difícil aqui, 168, 15, 112, ele está respondendo. Então a minha máquina já está respondendo na rede local. Como é que eu faço para acessar? Eu posso acessar o meu usuário Fedora neste servidor, passar minha senha e depois virar o root, fazendo assim, ó. Opa,
Já acessei antes esse IP, então vamos eliminar aqui. Aí vou colocar a senha do usuário Fedora. Ó, eu estou conectado com o usuário Fedora, então eu teria que fazer sudo sumenos e colocar a senha do usuário Fedora para me virar root. Agora eu sou o root. Olha que legal. Quando a gente está acessando aqui a máquina diretamente pela interface do VirtualBox, eu não tenho como aumentar a letra nem nada, né? Então eu posso minimizar essa telinha aqui e maximizar essa outra e aumentar as letrinhas aqui para que a gente possa trabalhar melhor. Ou até mesmo criar uma outra seção. Vou copiar lá de cima, que é esse P aqui, e vou colocar aqui embaixo, SSH root para esse cara aqui. Bom, se a gente faz isso, a gente está conectando diretamente como root, né? Só que o root aberto para conexão via SSH é meio complicado, né? Se você expor essa máquina na rede, todo mundo, na rede da internet, né? Todo mundo vai acabar fazendo tentativa. Aqueles robozinhos vão ficar tentando acessar como root. Então, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, dá um copy do seu ID, joga para ela, né? Aí, após isso, se eu tentar acessar novamente agora, vamos botar ele bem altinho aqui para a gente ver, ó. Veja que eu estou na minha máquina e vou acessar o servidor. Ele não pede mais a senha. Que beleza, né? Aí eu posso vir aqui, etc, ssh, sshd config. Ah, não tem o vim. Olha bem, não tem o vim. Vamos ver se tem o nano. Nano. Tem. Aqui ó, deve ter uma opção aqui. Ó. Eu posso proibir o acesso de root com a senha. Então, se eu fechar... Opa, não é... Ctrl X. Salvar. Sim. Ctrl X, sair. Agora, System, CTL, Restart, SSH, SSHD, né? Vamos ver se está funcionando. TI-R, var, log, security. Vou botar lá em cima para melhorar. Olha lá, já reiniciou o SSH e está funcionando bonitinho. Agora eu só consigo entrar nessa máquina como root com a minha chave, né? E aí o robozinho pode tentar conectar à vontade, que não vai conseguir conectar nessa máquina diretamente como root, tá? Ele ainda vai conseguir conectar se ele descobrir qual que é a senha do usuário local que foi criado. Então é por isso, na hora de criar o usuário, tomar bastante cuidado para não deixar esse usuário com um nome tão fácil do robozinho descobrir, certo? E uma senha bem difícil. Não colocar uma senha fácil, não. Bom, se você chegou até aqui e gostou, você dá uma curtida aí, tá? E se inscreva no canal se você achar interessante, porque a gente vai fazer depois esse cara aqui para que vocês possam utilizar no ambiente de vocês de uma forma mais tranquila, tá bom? Curtiu? Valeu?